partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Cuidar da saúde mental é proteger a emoção, gerenciar os pensamentos e entender que a mente é o castelo mais complexo do universo. Essa frase de Augusto Cury para abrir o nosso cafezinho de hoje. Lá em 2018, apenas 18% dos brasileiros apontavam a saúde mental como o principal problema de saúde do país. Em 2025, esse número chegou a 52%. Uma mudança enorme na forma como percebemos aquilo que durante muito tempo foi tratado como uma questão íntima, silenciosa, muitas vezes invisível. E a dimensão desse fenômeno vai muito além do Brasil. Um editorial recente da The Lancet Public Health chama atenção para uma realidade ainda mais ampla. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem hoje com alguma condição de saúde mental no mundo. E aproximadamente 1 em cada 7 pessoas jovens apresenta algum transtorno mental. A revista fala, inclusive, em uma crise de saúde pública em desenvolvimento. Isso nos leva a uma pergunta bem importante. Estamos simplesmente mais conscientes sobre saúde mental ou estamos vivendo uma realidade que ainda está produzindo mais sofrimento? Hoje falamos mais, reconhecemos mais e procuramos mais informação, mas também vivemos sob pressão, excesso de estímulos, cobrança por desempenho, relações cada vez mais complexas e uma velocidade que nem sempre deixa espaço para elaborar aquilo que sentimos. E quando esse cenário chega às crianças e adolescentes, a questão ganha outra dimensão. Porque nem todo sofrimento é uma doença, nem toda tristeza é depressão e nem toda ansiedade também significa transtorno. Mas também não podemos esperar que o sofrimento se torne insuportável para reconhecer que alguma coisa não está bem. É neste espaço entre o que faz parte da vida e aquilo que precisa de cuidado que queremos colocar a nossa conversa de hoje. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai, Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé, Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Recebo aqui nos estúdios a Ellen Caroline Garcia, psicóloga, graduada em saúde mental, neuropsicologia e psicanálise clínica com especialização voltada aos transtornos da infância e da adolescência. Ellen, seja muito bem-vinda de novo. A Ellen é nossa sócia, né? Mais ou menos isso, né, Dani? Sócia do Cafezinho, Mais eu uma adoro. vez, um prazer estar aqui. Prazer é meu, sempre uma delícia conversar contigo. As nossas conversas, elas acontecem muito nos bastidores, né? Também, e eu né? acho isso, assim, primoroso, rico, né? Porque é importante a gente ter uma referência para poder compartilhar, né? E eu gosto muito quando a partir dali surgem nossas pautas aqui no Cafezinho. Eu tenho um amigo que fala das nossas mentes companheiras, né? Exatamente. A gente acha sempre as mentes companheiras. Exatamente. E eu não tinha como não trazer isso, né? Na verdade, quando eu vi essa reportagem lá, dessas duas pesquisas, eu trouxe aqui dados da Ipsos, que é que mostra essa curva, da qual eu falei lá no início, né? De 18% em 2018 para 52% em 2025. Então, assim, é uma coisa estrondosa. E também teve, inclusive, uma reportagem na Globo News dessa reportagem da Lancet Public Health, que ampliou também mais ainda essa discussão, né, a respeito da saúde mental. A gente já falou sobre NR1, já falamos outras vezes sobre saúde mental, mas hoje a minha proposta é a gente falar justamente dessa diferença, né, e assim, como agir. Acho que o mais importante, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu pensava, a gente precisa finalizar essa conversa com alguma solução, ou que as pessoas escutem assim, não, hoje eu vou me colocar na agenda e eu vou ver isso, não é normal. Então tem coisas que, de repente, eu acho que a gente pode estar normalizando, né, desta vida pesada, né, sofrida, enfim, mas que não deveria, né, e que tem tratamento, e tem, né, a gente não precisa esperar adoecer. Então vamos começar falando dessa curva, né, que eu acho que é a parte mais impressionante, né. Tu acha que a nossa sociedade, ela
passou a reconhecer melhor, então, assim, diagnósticos, enfim, né, para essa curva aumentar. Então, efetivamente nós temos uma sociedade mais adoecida. Sim. O que tu me diz dessa curva na tua percepção? Dani, é complexo. Eu acho que conhecer, a gente conhece mais. Uhum. A gente está numa geração com maior conhecimento, sim. Mas não significa mais conscientes. Né? Porque o próprio processo terapêutico, para quem faz, para quem está ouvindo e já esteve diante de um processo terapêutico ou de qualquer outro tratamento que seja, ele sabe que tem essa curva também, aonde a gente identifica muitas vezes, a gente vê e percebe que está em sofrimento, mas a gente não se conscientiza. Uhum. Então é só quando a gente traz para a consciência o fato que a gente consegue fazer uma elaboração e um tratamento eficaz. Sim. Senão, ele fica nessa linha ambígua entre eu sei, mas eu não consigo. E eu acho que a nossa sociedade hoje, ela ainda está nessa linha. Uhum. Ela está assim, eu sei, eu vejo, tem as reportagens, tem os alertas, tem tudo aumentando gradativamente com as IAs e com todo o suporte hoje. A gente tem atendimentos online, a gente tem toda não tem mais, eu vejo assim da área da saúde, que a gente não tem mais uma desculpa para não buscar. Sim. Né? Clínicos gerais hoje estão receitando, digamos assim, estão já à frente dessa linha de tratamentos, né? Não específicos, porque não é a área, mas assim, você chega com uma crise de ansiedade, já é identificada, já é muitas vezes medicada, você pode buscar atendimento, claro que nem sempre numa especialidade aprofunda que você precisa, mas existe. Sim, né? Vai ficar desamparado. A terapia, né? A terapia hoje ela é mais acessível. Nós temos muitos psicólogos, psiquiatras, nós temos atendimentos, temos clínicas, por exemplo, agora teve, semana passada eu precisei inclusive de um atendimento social e eu descobri que em Santa Maria tem uma clínica que faz atendimento psiquiátrico social. Uhum. Então assim, se a gente buscar, a gente tem. Sim. Né? Por quê? Por que a gente precisa entender que isso hoje já é saúde pública? Exato. Essa curva nos diz que é saúde pública, porque a partir do momento que não é mais uma minoria, antes nós tínhamos aquelas pessoas que ficavam escondidas dentro de casa, que ficavam fora da sociedade, porque de algum momento alguém identificava certo transtorno, fosse ele mental, fosse ele fisiológico, fosse um transtorno, né, como autismo, deficiências, enfim. Porém, a curva nos diz hoje que nós estamos vivendo no meio da sociedade com essas pessoas e nós somos essas pessoas. Exato. Então, de 18 para 52, significa que não somos mais minoria, já ultrapassamos a metade. Então, se nós não entender que isso é saúde pública já, que nós precisamos pegar esse conhecimento que temos acesso e transformar em conscientização de fato, porque conscientização não é pegar o Setembro Amarelo e ficar levantando uma bandeira amarela, é falar sobre o ano todo, é entender Sim. sobre o ano todo. E a gente só melhora o coletivo quando a gente entende a si mesmo, né, Dani? Exato. E assim, partindo do princípio que eu tô falando de um problema coletivo, como tu bem trouxe, exige que a sociedade mude a sua forma de enfrentar o problema. Então, não é mais uma questão individual, né? Não é só uma questão só de dentro de casa, né? Então, quando a gente fala disso, né? Temos aí, por exemplo, vou reforçar a NR1. Então, Exatamente. Trazendo isso para dentro das empresas. A gente tem que trazer isso para dentro das escolas, a gente tem que trazer isso para todos os lugares. A profundidade da NR1 possíveis, né? é isso, né? Exato. A profundidade da NR1 nos mostra que saúde mental teve que virar lei, virar pauta, para que a gente possa, então, ter um novo olhar, né, para isso. Então, Sim. assim, essa consciência, ela está em processo de progresso, né? Nós estamos, acredito eu, que não podemos fazer um terrorismo psicológico e pensar que não estamos progredindo, mas eu volto sempre a dizer, o quanto de consciência você tem sobre o fato, né? Sim. Quanto do porquê você entende que é necessário olhar com mais profundidade. Certo. E tem outra coisa também que a gente sempre repete aqui nas terças de saúde no cafezinho, que é a questão de falar de saúde, a gente fala de prevenção. Sim. Né? E é sempre o melhor caminho é, de fato, né, prevenir. O que significa falar em saúde mental de forma preventiva? O que seria...
qual seria o caminho dessa prevenção, assim, de uma forma fácil, inicial que seja? Tem uma analogia que eu adoro, Dani. Não sei até se eu não já falei aqui, mas acho que não. Que é a analogia do carro, né? Que nós somos... Nós imaginarmos que nós somos uma máquina, né? Uma máquina, um carro, qualquer máquina que seja. E que nós precisamos de... Manutenção. Sim. Então, quando a gente entende que a gente precisa de manutenção... E o que tá na manutenção? É tudo que engloba nós nos entender como sujeito. E aí a gente volta lá no início, quando tu fala dessa curva e ser coletivo, porque a gente tem um padrão social. E aí, quando a gente tem um padrão social, a gente tem repetições. Dentro das repetições, o que a gente sempre foi entendido a fazer? A sobreviver. Então, nós hoje, vamos dizer que nossa geração de pais hoje, né, na faixa aí dos 30 aos 40, somos crianças feridas, porque os nossos pais nunca nos ensinaram a sentir, e não por culpa deles, mas porque eles não entendiam que essa dinâmica era necessária, porque foram ensinados a sobreviver, a trabalhar, o homem era o provedor. Nós viemos de culturas, né? E essas culturas a gente não consegue simplesmente banir. Por isso a gente fala que é uma sociedade progressiva. A gente vai progredindo à medida que a necessidade vem apontando. Então, a saúde mental preventiva é o que a gente precisa fazer. A gente tem que começar a romper os padrões. A gente tem que romper os ciclos. Os padrões sociais esses que a gente tanto ainda cultiva. O feminicídio, por exemplo. Hoje de manhã, no chimarrão, assim, 7 e pouco da manhã, estava dando uma notícia, acho que era no Bom Dia Rio Grande. Quase nunca eu ligo a Globo, né? Mas aí hoje eu liguei, assim, não por ser a Globo, mas enfim, eu não ligo TV, pra falar a verdade. Pra parar e assistir jornal. E aí hoje liguei no Bom Dia Rio Grande e aí tava dando uma matéria sobre o feminicídio, que ele tem só aumentado. Sim. E nunca falamos tanto. E nunca falamos tanto. Existiram tantas leis. E nunca existiram tantas leis. E nunca existiu tanto... Então, assim, ontem uma gaúcha que foi morta, né, pelo marido... E ela já estava com medida protetiva há 4 meses. Ela estava escondida na casa da mãe. E foi uma oportunidade, ele foi lá, matou ela e se matou. E eu enquanto psicóloga, enquanto estudante da área, eu penso assim, o quanto do colapso mental ainda existe. Sim. Para que a gente... Porque é isso que eu digo, o conhecimento ele ainda não é suficiente. A gente não ainda se conscientizou. Então, a prevenção, ela vem daí. É ver da onde está vindo as nossas relações, né? Quais as relações que a gente está mantendo na nossa vida, e sejam elas quais forem. Temos que falar de trabalho, temos que falar de amizades, temos que falar de relacionamentos amorosos, temos que falar da relação com os nossos filhos. Quais são os padrões que estamos deixando vir à tona, né? Eu já estive em ambientes onde eu escutei falas machistas, não de homens, de mulheres, né? Então a gente é estrutural, né? É estrutural, e isso a gente não consegue romper do dia pra noite. Então, bem como tu falaste, progressivo, né? A saúde mental, ela só vai ser prevenida quando entendermos que nós somos sujeitos únicos. Aí quando tu trouxe o Augusto Cury, eu achei fantástico, porque o Cury foi um dos autores que me fez se apaixonar pela psicologia. E o Cury fala muito isso. Ele traz muito isso em todas as leituras dele. Que a gente não se coloca como um sujeito eu. A gente está sempre pensando só no coletivo. E claro que nós somos seres humanos e seres relacionáveis. A gente não vive sozinho, né? Só que para melhorar o coletivo, a gente precisa entender o eu. Sim. Então, o ciúme, a possessão, o amor tóxico, a posse, que o feminicídio fala sobre isso. Todas essas mortes, relacionamentos desestruturados, famílias desestruturadas, disfuncionais, que hoje são milhares. Então, assim, os dados estão subindo porque nós também ainda estamos vivendo, socialmente falando, questões culturais que ainda não conseguimos romper. E os padrões sendo rompidos, a gente consegue prevenir. Só que a prevenção parte de si. Sabe, identificação, né? Na segunda passada, a gente falava sobre isso aqui no cafezinho. Tava aqui o Rafael e a esposa dele. E aí, porque a gente falou muito, assim, deste conhecimento que nós temos, tá? Que a gente lê, a gente se informa.
tenho conhecimento, e o conhecimento não parte para ação, exatamente o que tu tá trazendo agora, porque se fosse só pelo conhecimento, as pessoas não pegavam a carteira de cigarro onde está escrito que mata, que, né, aquilo ali causa câncer, e ainda assim fumaria, né? Então tem uma outra questão aí no meio, né, que precisa ser revista. É a mesma questão, né, sei lá, da natureza, né? A gente tá tendo terremoto aqui perto, furacão, ciclone, a gente segue arrancando árvore. Então são questões que, assim, que sinceramente é um olhar profundo para dentro, né, para entender o que a gente está fazendo de fato aqui conosco e com todo o resto. Agora tem uma questão que pode gerar confusão, e eu acredito que gere, que é onde termina uma reação humana esperada diante das dificuldades. Então, um luto, enfim, o meu sofrimento. E onde que começa um sofrimento que merece e precisa da avaliação profissional? É sempre perguntar o porquê. Né? Por que eu estou em sofrimento? Então, por exemplo, você está passando por uma situação no teu trabalho, né? Você vai normalmente se vitimizar primeiro, porque é natural do ser humano. Primeiro a gente é a vítima, né? Depois é perguntar o porquê, né? Perguntar por quê. Por que eu estou sofrendo? Realmente está no outro? É na expectativa que eu gero? E aí, a recorrência do sintoma é o principal. Né? Então, assim, qual é a recorrência do sintoma que está acontecendo? Estou saindo de mim, estou com pensamentos acelerados o tempo todo, estou com insônia o tempo todo. A primeira coisa é a identificação de sintomas. Primeira coisa, porque nós somos um corpo que segue uma linha e um padrão. Né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa de cuidados básicos. Esses dias eu até assisti uma mentoria que o cara falou assim: gente, tá colapsando? Para e analisa como tá a tua rotina. Olha a tua rotina, tá? O teu corpo precisa de 8 horas de sono, de 6 a 8, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso é impossível. Ele disse assim, mas o impossível tá te custando quanto, então? Exato. Né? Então, assim, o teu corpo precisa de 6 a 8 horas de sono. Você tá dormindo 2 a 3, tem algo errado aí já. Aí, além de precisar de 6 a 8 horas de sono, você tá se alimentando ferradamente. Não tá comendo bem, não tá se alimentando bem, não tá ingerindo uma saladinha. Uma maçãzinha. Mas não precisa levar. Que nem ele disse assim, o problema desse coletivo em massa hoje que a gente vive de comparações, de redes sociais, de cobranças excessivas, como você falou lá no começo, é a gente achar que para ser saudável a gente precisa correr às 6 da manhã, ir na academia às 7, trabalhar 8 horas, dormir às 8 da noite e comer todo dia salada e proteína. Então, assim, ok, quem consegue, que ótimo, quem tem a disciplina, quem consegue colocar dentro da sua rotina, da sua estrutura de trabalho, de família, mas não é possível para todos. Exato. E a gente sabe disso, né? Pega uma mãe sobrecarregada com uma demanda de filho, pega um pai que às vezes tem que ir para uma outra cidade. Então, nós temos que ser reais de acordo com a nossa realidade. Mas aí o que ele quis dizer ali é, olha para tua rotina, não vai rolar o feed do Instagram. Sim. Não vai olhar pro teu coleguinha do lado que, sei lá, o pai deu um carro ou ganhou uma herança. Mas rola uma respiração mais consciente. Exatamente. Já é alguma coisa. Então, assim, come uma coisinha naquele dia, assim, melhor. Ou faz um lanchinho no final de semana. Ou, às vezes, a própria rotina tá tão sufocante que tu tá esquecendo de viver. Então, o que vai dar? O teu corpo, ele vai pedir descanso. Nós somos uma sociedade extremamente consciente que precisa de descanso, mas a gente ainda não descansa, Dani. Sim. A gente ainda vive aquele aporte emocional de que trabalha enquanto os outros estão vendo. Psicólogo odeia esse tipo de frase, né? Trabalha enquanto eles dormem. E aí, não, agora, gente, voltando um pouquinho, quando tu falou... Exatamente. Quando tu falou ali da questão do cigarro, de que a gente tem o conhecimento, mas o conhecimento não age sozinho... É extremamente relevante quando a gente fala de prevenção e de tudo. Sim. Porque se fosse tão fácil assim, eu acho que não existiriam psicólogos. Pronto. Nós temos uma estrutura psicológica de elaboração e identificação. Então, dependendo de como tu viveu a tua infância, vamos supor que tu viveu uma infância de sobrevivência e de escassez.
Será que na tua vida adulta, as tuas relações, a forma como que você se identifica como sujeito, a forma como que você vai receber uma premiação no trabalho, ou como você vai achar que é capaz, é igual de alguém que teve uma infância, digamos, tranquila, ninguém passa ileso de trauma, tá? Sim. Todos nós temos os nossos. Sejam Mas cada eles... um com seu trauminha, né? Cada um com o seu nível, né? A gente tem um nível 1, 2, 3, de acordo. Alguns elaboram, outros não. Mas vamos supor que será que a gente tem... Vamos falar da vulnerabilidade. É muito amplo, entende? Claro. É muito amplo. Por isso que eu falo, quando a gente vai falar pontualmente e não de forma genérica também, a gente tem que pensar na rotina de cada um. Sim. Então, assim, é olhar pra si e fazer uma autoavaliação. Sim. O quanto e pegar da minha esse rotina... conhecimento que a gente tem acesso, A né? nosso favor, né? A nosso favor, exatamente. Agora são 13h24, eu vou chamar o nosso intervalo. A gente adora, né? Vamos fazer mais uma pauta. Hoje a gente está conversando sobre saúde mental e sobre uma mudança importante na forma como a sociedade passou a enxergar esse tema. A preocupação dos brasileiros com a saúde mental saltou de 18% em 2018 para 52% na pesquisa da Ipsos. Mas reconhecer o problema é apenas o primeiro passo. A própria The Lancet nos ajuda a ampliar essa conversa. Quando falamos de mais de 1 bilhão de pessoas vivendo com condições de saúde mental no mundo, já não estamos falando apenas de uma questão individual, estamos falando de saúde pública. E no próximo bloco a gente vai trazer essa discussão para o nosso cotidiano. Quando o sofrimento começa a aparecer, especialmente entre crianças e adolescentes, e como perceber sinais que muitas vezes chegam antes das palavras. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Desde que eu abri minha conta PJ no Sicredi, cuidar do negócio ficou muito mais fácil. Lá, eu conto com diversas soluções como máquinas de cartões, cartão, Pix ilimitado nos canais digitais, crédito e muito mais para organizar o fluxo de caixa. Mas sabe o que mais me ajuda? O meu gerente, André, que tá sempre por aqui. Conta comigo, Caio. É disso que toda empresa precisa. Abra sua conta PJ. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Alô, Santo Ângelo. Se você gosta de aproveitar uma boa oferta, presta atenção. O site Atacadista está chegando e antes da inauguração, quem entrar nas nossas comunidades do WhatsApp vai receber as novidades e as ofertas em primeira mão. Assim você consegue planejar suas compras e aproveitar as melhores oportunidades. Anota aí, 559-9990-0454. Site Atacadista. Estamos chegando ao Rio Grande do Sul. Gigante em economia. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás de cada obra existe uma grande estrutura de apoio. O Parque de Infraestrutura e Inovação da Corsã reúne fábrica de tubos, usina de asfalto, laboratórios especializados, equipamentos modernos e centros operacionais. Esse modelo amplia a autonomia da companhia, melhora a qualidade das obras e acelera a expansão do saneamento. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1.
5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h30, estamos de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente está falando aqui sobre saúde mental. Nesse bloco agora a gente vai trazer uma discussão aí para o nosso cotidiano, né? Quando o sofrimento começa a aparecer, especialmente em crianças e adolescentes, como que a gente percebe esses sinais, né? E que muitas vezes chegam antes das palavras. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica COM, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Ellen, existe uma expectativa, né? Acho que no inconsciente coletivo de que uma pessoa em sofrimento mental, necessariamente, ela tem que mostrar que ela não tá bem, né? E eu acho que todo mundo já deve ter se deparado com algum tipo de vídeo na internet, principalmente Setembro Amarelo, quando a gente vê muito mais desse conteúdo, das pessoas um dia antes, por exemplo, de cometer suicídio ou alguma coisa assim, sorrindo, super bem, fazendo coisas, né, normais, enfim, trabalhando, estudando, né, cumprindo lá as obrigações. Como existe alguma forma da gente perceber quando que a gente consegue, que sinal que a gente pode ter, né, para que o pior não aconteça, né? Existe alguma coisa que venha antes disso, né? Mesmo que o sorriso esteja lá, o que a gente consegue ver por trás daquele sorriso? Dani, assim, ó, na verdade, a gente tem hoje, até é uma área de pesquisa da psicologia, né? Que é a depressão funcional. Ela não tem um CID específico e ela também não está no nosso DSM-5. Mas a gente já tem cientistas estudando que uma grande porcentagem das pessoas desenvolveram essa capacidade cognitiva, digamos assim, de seguir, né, fazendo todas as suas tarefas, seguir todos os seus, digamos, comandos de vida, mesmo estando em período depressivo ou até já tendo desenvolvido o próprio transtorno. E a gente chama de depressão funcional. Só que aí a gente também tem uma linha que é o mecanismo de defesa, né? Claro que a olho nu é difícil realmente identificar, né? Olhar assim no dia a dia, é por isso que muitas pessoas vêm com cargas de culpa, né? Quando alguém da família comete o suicídio, por exemplo, essas pessoas que muitas vezes são totalmente funcionais, seguiram trabalhando, seguiram sorrindo, compartilhando momentos com a família e de repente foram lá, né? Só que aí a gente tem duas estruturas. Uma é a do colapso, né? Dependendo do momento, do que veio a acontecer, simplesmente ela não aguentou e foi lá e acabou cometendo suicídio. A gotinha no copo d'água lá que transbordou. Exatamente. Tá. Outra, e aí, Dani, a gente pode voltar para essa linha da infância e da adolescência, que é quando a gente precisa aprender a organizar nossas estruturas emocionais. Que lembra, acho que eu falei aqui até do Goleman, né? Que o Goleman fala sobre inteligência emocional lá desde 1900 e tanto. E o Goleman sempre falou sobre as estruturas emocionais serem organizadas a partir dos 8 anos de idade. Que é quando a gente se entende e é o período da castração, né? Do sujeito, enfim, que a gente sai da barra da saia da mãe ali. Do brincar. Antes, e a gente começa a entender o que é ciúmes, o que é inveja, o que é um amiguinho do amiguinho, o coleguinha, todas aquelas situações que a gente olha assim, hoje no automático ainda a gente fala a gente verbaliza, né, frases como, é coisa de criança, não dá bola porque amanhã vai passar. E desde a infância a gente acaba naturalizando situações de caos emocional quando a gente não entende que aquilo ali é um sofrimento. Então, quando a gente aprende a sobreviver somente, né? Eu já escutei mesmo no consultório uma paciente dizer assim, eu descobri com a terapia que eu não era, eu apenas sobrevivia, né? Eu sobrevivia. Eu descobri que nada na minha vida tem sentido. Que assim. Loucura.
porque era tudo uma questão de sobrevivência. Era porque o meu trabalho era porque a minha mãe achava que era o melhor trabalho, o trabalho ideal para mim, né? O meu relacionamento, ele se constituiu lá na adolescência e acabou que foi ficando e eu fui deixando. É falta de vida mesmo, né? Então, assim, acaba que fica. E aí, quando dá a gotinha, acaba que transborda. Sim. Aí vem um colapso, um surto, uma dificuldade, um bloqueio emocional, né? Um transtorno mental, como a OMS hoje fala, né? Que estamos com bilhões de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Sim. Né? Por quê? Porque as nossas estruturas, elas começam na infância, né? Elas são da infância. Por exemplo, a adolescência, ela é a principal fase das estruturas emocionais. É quando a gente se identifica, é quando a gente pertence, é quando a gente precisa estar num grupo para se sentir validado. É quando as validações das pessoas que são nossas referências, das primeiras, né, das estruturas primárias, que é pai, mãe, família, cuidadores, quem cria, enfim, aquela criança, quem está com aquela criança e aquele adolescente, são aquele pertencimento na família também, né? De se sentir validado emocionalmente. Então, deu o primeiro beijo, isso tem uma carga emocional gigante, enorme, sim. Porque o tempo todo nós estamos vivendo primeiras vezes. Agora, antes aqui do programa começar, eu estava contando da minha primeira vez aqui na rádio, que foi uma carga de ansiedade, eu vim tremendo, eu vim de cabelo molhado, e aquilo, gente, se a gente não está com aquela ideia de vai com medo mesmo, né, se a gente não tem, assim, já um caminho, é muito difícil. A primeira apresentação em grupo, a primeira apresentação de trabalho, né? As próprias fases da adolescência que a gente passa do ensino fundamental para o ensino médio. Eu tenho certeza que agora está todo mundo revisitando suas memórias e imaginando o quanto já sobreviveu de cargas emocionais. Então, é muito fácil da gente aprender a sobreviver, até porque o nosso cérebro ele vai captar situações onde a gente vai ficar confortável. Então, ele vai sempre nos fazer aquele caminho. E aí, dentro das depressões, a identificação vai falar sempre de atitudes. Então, por exemplo, tá? É bem difícil o que eu vou falar estruturalmente falando, tá? Mas quando você me pergunta assim, Ellen, mas como a gente identifica? A gente vai ter que olhar para o nível daquela relação. Porque se a gente se conhece ao ponto de ver que está colapsando ou que não está bem, a gente vai ter a capacidade e a coragem de pedir ajuda. O pedir ajuda vai falar sobre o quanto aquelas pessoas que estão no nosso convívio significam, nos validam e são relações que realmente nos fazem bem. Então, dizer que a olho nu a gente identifica é difícil, porque se for uma estrutura funcional onde a pessoa está lá fazendo, né? Até porque tem os mecanismos de defesa, a gente aprende, o nosso corpo, a nossa mente aprende a se defender, né? Então, tem pessoas que vivem mais com o alerta ligado, então elas acabam trabalhando para não lidar com certas situações. Poderíamos citar inúmeros exemplos. Sim. Mas a carga das relações é o que vai dizer. Então, assim, o quanto eu conheço o meu companheiro, o quanto eu conheço o meu filho, o quanto eu tenho uma relação onde eu consigo olhar para eles e não, só um pouquinho, opa, aí não tá legal. Isso para as crianças é da mesma forma. É da mesma forma. É até mais, na verdade. É com as crianças que eu acho que é o melhor caminho olhar para as crianças, né? É entender que eles são seres subjetivos. Existe ali um eu que vai ter sofrimento com a questão hormonal, a primeira menstruação, os meninos, né, quando tem aquele, né, já escutei, assim, falas em palestras que eles dizem assim, sim, mas eu sou o único bebê, então eu tô encalhado. Sim, mas essas são situações, me corrija se eu tô errada, daquilo que a gente estava falando antes, situações da vida mesmo. Exato. que vai acontecer. Mas assim, por exemplo, na criança, quando que eu percebo que a coisa já tá chegando numa depressão? Por que eu te pergunto isso? Quando eu voltei de Porto Alegre para Santo Ângelo, eu voltei por conta de uma fala da minha filha, na época, então, com 10, 11 anos, se não me falha a memória. E ela chegou, a gente não estava se adaptando, ela não estava se adaptando, escola e tal, né? Porto Alegre grande, só nós duas. E ela chegou e me disse, mãe, acho que eu preciso ir numa psicóloga. Então, essa criança verbalizou que ela não estava conseguindo dar conta.
E eu sempre fomos muito próximas. Então, vem ao encontro disso que tu está falando agora, né? E aí, na mesma hora, pedi demissão, voltei para Santo Ângelo para, então, ter essa estrutura de desenvolvimento dessa criança. Então, assim, tem coisas que, claro, acontecem e deixam tristes, né? Mas na criança, tu percebe algum traço, assim, de que, isso aqui já é uma depressão, ou já é um estado, não sei de que forma que se daria isso. A criança dificilmente ela vai desenvolver uma depressão, né? Ela vai ter aqueles períodos, né? Das fases, exatamente assim. Porque eles têm os marcos do desenvolvimento também, né? E todo ciclo que inicia, ele vai deixar um para trás. Então, isso vai trazer uma carga psíquica de alguma forma. Mas a criança, ela vai falar através do comportamento. Sim. Então, o comportamento... Ou mais agressivo, ou... Exatamente. Uma criança que é tranquila, de repente ela começou a mandar o pai e a mãe calar a boca. Ela tá tendo explosões emocionais agressivas, não quer compartilhar mais o almoço, coisas da rotina que mudam muito. O próprio isolamento, né? Sim. Se não é uma criança que dorme, é uma criança mais ativa, se isola mais, quer dormir mais. São sempre os comportamentos. E isso vale para nós também, né? Sim. Então, por exemplo, o luto. O luto, ele te faz abrir uma barreira emocional onde você fica com dificuldade de socializar. Você fica com dificuldade, muitas vezes, de lidar com situações que eram corriqueiras na tua vida. Coisas do cotidiano. E isso são coisas do cotidiano. Mas o ponto da saúde mental é esse. É nós entender que a nossa saúde mental, ela é cotidiana. É olhar para a nossa rotina e entender o quanto de vida tem nela. Sim. Entende? Então, assim, eu vivo pra quê? Então, assim, quando a gente fala do vínculo, como que eu vou identificar no meu filho? Vamos supor, vamos colocar o pessoal pra pensar. Quando teu filho chega da escola, tu pergunta como que ele fez as atividades ou pergunta se foi tudo bem? Ou se teve uma atividade que ele não gosta. Filho, mas como você se sente? Ou quando ele diz que não gostou do time de futebol que colocaram ele, que ele teve um desconforto na escola. Você valida aquele sentimento? Né? Ou com as nossas relações ao nosso redor, com o colega de trabalho. Eu acho que até já falamos sobre de dizer assim, será que aquilo é contra mim mesmo? Estão tentando me atingir? Ou a pessoa só não está tendo um dia legal? Ou ela não está numa fase legal? Né? E aí a gente não vai precisar estar sempre se justificando quando a gente compreende que ali tem uma questão emocional. Sim, né? Então, assim, a gente perde, às vezes, ótimos profissionais dentro das empresas, mas porque estão numa carga emocional que não foi olhada, acolhida, compreendida. Não vou dizer que a gente vai precisar sempre passar a mão na cabeça de todo mundo, porque acho que essa é uma guerra que a gente trava com a saúde mental e saúde pública nesse sentido, porque parece que é sempre uma bobagem olhar para a saúde mental. Mas a gente também tem que falar da rotatividade, da dificuldade das relações dentro das empresas, do burnout, que hoje é extremo, que é uma das causas principais de tantas pessoas em sofrimento. Quando tu fala do olhar, eu lembrei agora de um caso que eu vi numa fábrica, que aconteceu que um dos funcionários mais quietos, que via de regra nunca, abre aspas, deu nenhum problema, um colega falou alguma coisa meio atravessada e ele, no outro dia, trouxe uma faca e deu uma facada no colega. Então, olha, né, onde é que chegou, e aí a gota d'água já extrapolou. E aí é automático. Claro, de saúde mental, né? E é o automático da vida, né? Exato. É o levantar, trabalhar, voltar, levantar, trabalhar. Bem aquilo que tu falou, quanto de vida tem na tua rotina, eu achei sensacional. Porque assim, a gente tem que pensar que a gente é seres estruturados. Sim. A gente precisa também da natureza, a gente precisa tomar um copo d'água com calma, a gente precisa, parece um clichê, né? Parece, mas se a gente tá precisando falar sobre isso, porque não estamos fazendo. Nossa, tem tanta lei falando disso, é porque em algum momento a gente falhou. Agora são 13h43, eu vou chamar o nosso intervalo. Hoje a gente tá falando sobre saúde mental, mas principalmente sobre uma mudança de perspectiva. Não esperar que o sofrimento se transforme em crise para começar a olhar
olhar para ele. Esse cuidado começa também na capacidade da gente reconhecer sinais, compreender comportamentos e saber quando é hora de procurar ajuda. Próximo bloco a gente vai falar sobre uma questão ainda mais delicada. Estamos realmente cuidando melhor da nossa saúde mental agora que falamos tanto sobre ela? Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da Com ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica Com. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h48, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Bom, a gente segue aqui falando a respeito de saúde mental. E eu quero relembrar esse dado lá do início da nossa entrevista, onde a gente falou que 52% dos entrevistados na pesquisa da IPS SOUS falaram a respeito, né, desse tema de saúde mental. Então está mostrando o quanto que esse assunto tem ganhado espaço, justamente porque, né, as pessoas têm se olhado, né, se percebido nesse sentido, né? Agora sim, eu tenho uma palavra, Ellen, que entrou muito no vocabulário, que é o autocuidado, né? E voltando ao que tu falou lá no início, né? Esse autocuidado muitas vezes está lá atrelado a trabalhar, produzir, cuidar da família, né? Dormir, meditar, né?
daí querer fazer tudo aquilo que se torna uma cobrança. Aí tu colapsa porque tu quer meditar. Não tem como, né? Então, assim, tem que ter essa parcimônia, né? Porque o autocuidado também não pode virar uma pressão de que tu vai performar, enfim, essa coisa da performance em todas as partes da vida, é de virar o olho. É de virar o olho. A gente cansa, em alguma coisa vai ficar, né? Não, é cansativo, é extremamente cansativo. E eu acho que o autocuidado, ele também tem que estar atrelado a não entender autocuidado só como alta performance e nem também sobre estética. Ah, perfeito. Porque tem, né, e eu não falo só do público feminino mais, que antes falavam, porque as mulheres queriam aquele corpo de revista e tal. Sim. Não, os homens ficaram mais criteriosos, estão mais criteriosos, e isso a gente vai lá da infância também, né, daquela fase que a gente se sente o feio da turma, e aí de repente lá na vida adulta tudo é sobre estética, se eu não tô com o cabelo impecável, se eu não tô com a boca impecável, hoje é tanto procedimento, é tanta coisa. Então assim, o autocuidado, ele ainda vai, no meu ver, né, e na minha orientação, sempre eu penso assim, que você tem que estudar o quanto você precisa de algo na tua vida. Então, assim, você precisa do Botox porque você tem um desejo que a tua boca fique um pouquinho mais bonita, mais preenchidinha. Ok, se isso vai estar te fazendo bem, eu não sou contra, e jamais. Mas é porque você quer estar encaixada naquele padrão de todo mundo colocou, eu preciso colocar também. E aí, muitas vezes, afeta o financeiro. E um ponto da saúde mental, Dani, que nós não podemos esquecer é que o financeiro, ele é primordial para que a gente entenda que não vamos dizer que dinheiro é tudo. Eu acho que não podemos pensar assim. Ninguém dorme com dívida. Mas também ninguém dorme com dívida, ninguém dorme sem os cuidados básicos de vida, de alimentação. Então, assim, se nós for falar da infância, por exemplo, um pai e uma mãe, a gente tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças precisam de cuidados básicos, incluindo lazer, segurança, estudo. Tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Né? Então, falando de maternidade e paternidade, nós vamos falar da vida adulta mesmo. Hoje, um adulto para, digamos, fazer uma academia, tudo envolve dinheiro. Então, a gente precisa estar estruturado dentro da nossa vida com aquilo que é capaz de fazer, com aquilo que a gente precisa. E aí, em busca, né? Autocuidado, eu acho que é também Então, assim, a tua rotina tá pesada, mas às vezes você tem que olhar pra tua rotina e ser grato por ela. Sim. Talvez ela é uma oração respondida, ela é algo que você tanto buscou, que você tanto queria, né? Ela é um sonho de alguém. Por exemplo, eu sempre dizia que eu queria ser palestrante, que eu queria escrever o livro eu tô pros próximos anos, né? Mas assim, então são palestras estão aí, né? É uma corrida, é uma correria, mas a gente também tem que ver que a vida não pode ser só aquele é um paradigma, eu acho, que a gente criou, assim, de que tem que trabalhar, pagar conta e acabou. Então o autocuidado, ele precisa estar no livro que tu lê, né? Mas se não gostou, não desenvolveu o gosto pela leitura, ok, tá tudo bem também. Fez uma caminhada, vai ver o pôr do sol, saiu pra namorar uma vez por semana, fez um programa a dois, algo que faça sentido pra você, né? Então tem coisas que precisam ser prioridade na nossa vida, que não seja só trabalhar, para que a gente trabalhe com mais força, com mais vontade e tenha mais força para buscar as coisas. Perfeito. E inteligência emocional, eu acho que é importante a gente entender que não é não sentir. Ser uma pessoa emocionalmente equilibrada ou que tem uma estrutura, que busca uma estrutura para ter um pouquinho de inteligência emocional, é identificar, não é não sentir. Muitas pessoas têm vergonha de buscar um tratamento, vergonha de falar sobre como estão se sentindo, porque elas entendem que daí elas são desequilibradas, ou porque elas simplesmente estão fazendo drama, ou porque elas são vítimas, né? O próprio luto, muitas pessoas dizem assim, mas não fala dele. Não fala da pessoa, não fala do luto. Isso vai te trazer tristeza. É justamente o contrário. Você não precisa transformar a dor em sofrimento, mas você não pode apagar a memória daquilo que existiu. Sim. Então, nenhum trauma, nenhuma memória boa, tudo na nossa vida é preciso. Uhum. Então, assim, as emoções difíceis, elas não existiriam se não fosse para nos ensinar algo. Sim.
Sim, né? Verdade. Nós só trabalhamos as emoções boas se nós soubermos quais são as difíceis. Sim, tava lembrando, tu falava, agora eu lembrava do Divertidamente, né? Aham. Exatamente Esse isso. filme é perfeito. Eu acho que de tem todos, um start, assim, né, pra começar a falar de emoção, assistir esse filme, né? Eu queria dar até uma dica agora pra quem já é campeão de bilheteria, mas eu, assim, do nada, o meu marido é apaixonado por super-heróis, né? É uma geração diferente. Aí, a gente, sexta passada, quando estreou o Homem-Aranha, a gente foi assistir o Homem-Aranha, o último agora. E, assim, fantástico também. De um aprendizado incrível. Nosso Assim, cinema sensacional. E aí eu até comentei com meu marido, depois, até ele percebeu, assim, algumas coisas dele, disse assim, tu vê, né, agora até os filmes de super-herói estão trazendo as emoções, tu viu que ele tratou o luto, tratou as relações, a importância das amizades, a importância de pedir ajuda, né, porque tem uma parte do filme, não vou dar spoiler, que ele acha que ele tem que dar conta de tudo sozinho, que ele se isola totalmente, e não, entendeu? E ali ele é um herói, ele precisa ser uma referência, mas ser uma referência não significa que ele não vai ter momentos de tristeza. Eu achei fantástico para essa nossa geração, assim. É uma dica. Legal. Olha só, sabe que a gente tem um quadro novo, né? Um cafezinho agora, faz tempo que tu não vem. E a gente tem agora o café sem açúcar e o café frio. O café sem açúcar, então, é uma verdade, assim. Na verdade, né, o café sem açúcar é a verdade que a gente deveria beber, né? Ele puro, enfim. O óbvio que mas, precisa ser dito. Exatamente, mas nem todo mundo gosta. E então, assim, sem muito rodeio, quero que tu me diga aí a verdade sobre saúde mental que tu gostaria que as pessoas ouvissem mais, mesmo que seja desconfortável. Eu acho que a saúde mental, ela não é loucura, né? Nós precisamos entender que pedir ajuda não é deixar colapsar, né? Não precisa colapsar. Então, assim, a gente não precisa se sentir um louco na sociedade, né? Quando a gente fala transtorno mental, a gente fala de algo que está errado ali. Então, não precisa sentir vergonha de ter uma crise de ansiedade, de ter um sintoma depressivo porque está atravessando algum período difícil da vida. Não precisa. A gente precisa entender que psicólogo não é pra louco. Boa. E o café frio é uma coisa ruim, né? Assim, que já deu, enfim, né? Não se toma café frio. Então eu quero que tu me diga o que já está ultrapassado na maneira como a sociedade encara a saúde mental. Uma ideia, um comportamento ou um discurso que a gente precisa definitivamente deixar para trás. Algo que a gente precisa deixar para trás é o padrão social, né? Ah, boa. É o padrão social. É entender que a gente vive coletivamente, mas a gente é alguém sozinho no mundo para sentir. Exato. Né? Então, assim, eu só vou me relacionar bem quando eu não precisar me encaixar. Então, a gente precisa tirar a alta performance do nosso caminho e colocar o autoconhecimento. Ai, né? boa. Então, o autoconhecimento é olhar para si e saber quem tu é. No momento que tu sabe quem tu é, o que tu precisa para viver bem e melhor, todos os outros sintomas, as relações melhorarão. Então, assim, eu tenho um ciúme em excesso, por que será? Sempre se perguntar o porquê, não o quem. Por que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? Quem? Quem me faz sofrer? Eu mesmo. Somos o nosso pior inimigo, né? Somos, a nossa luz é a nossa sombra. Exatamente. Ai, Ellen, eu amei mais uma vez. Olha, tinha tanta pergunta, dava umas 3 horas no mínimo de cafezinho, a tarde toda. Um cafezão. Vai, que um dia a gente faz o cafezão missioneiro aí. Obrigada, tá? Obrigada mais uma vez. Dani. Eu vou ficar com a tua frase, eu adorei, do quanto de vida tem na tua rotina. Pra mim foi a frase do dia, dessa terça-feira. Bom, e depois dessas 2 respostas, eu acho que a gente chegou ao ponto central da nossa conversa. Talvez uma das maiores mudanças dos últimos anos tenha sido perceber que a saúde não termina quando o corpo não tá bem. A saúde mental também precisa ser reconhecida, cuidada e principalmente levada a sério antes que o sofrimento chegue ao limite. Isso não significa transformar qualquer tristeza em diagnóstico, nem procurar uma explicação clínica para cada dificuldade da vida. Significa desenvolver uma capacidade que ainda estamos aprendendo. Olhar para nós mesmos e para quem está do nosso lado com mais atenção, menos julgamento e mais disposição para buscar ajuda quando ela é necessária. Ellen, mais uma vez, obrigada por essa conversa, por tanta informação, pela tua sensibilidade sempre de tratar os temas, tá? Tão importantes. Meu agradecimento também aos parceiros aqui do Cafezinho, Corsã, Sicredi, CDL, Santo Ângelo, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel.
E especialmente hoje a Clínica Com, porque falar de saúde é falar de cuidado em todas as suas dimensões. Olhar para o corpo, mas também para aquilo que não aparece nos exames. É compreender que prevenção, atenção e acolhimento também fazem parte de uma vida mais saudável. Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina. Um beijo no coração de todo mundo, excelente terça e até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau. Cafezinho Missioneiro.